Bom dia a todos. Nós queremos agradecer já a presença de todos vocês e quem já nos conhece sabe que o nosso trabalho, a nossa função é exatamente de esclarecimento e não de polêmica. Eu não gosto de polemizar. Eu não gosto de trazer muita discussão em termos de Bíblia, porque existem muitos matizes religiosos e eu respeito muito a opinião de cada um. E eu não tenho opinião própria, porque as Escrituras ela não é de particular interpretação. Então, o que eu faço? Eu não dou doutrina, né? Eu simplesmente passo ferramentas. Nos meus 81 anos, eu acredito ter bastante ferramentas e vocês é que vão usar as ferramentas e trabalhar com elas, né, segundo a orientação do Espírito de Deus em seu espírito. Eu estava dizendo agora há pouco que a gente vem para uma aula como esta, por exemplo, eu faço o meu esboço, eu deixo ele aqui, mas o que vai vir, né, através da intuição, isso eu não sei. Isso eu deixo para que o Espírito de Deus trabalhe e leve para cada um daqueles que estão atrás da minha telinha, ou aqui comigo, né, uma palavra que venha realmente ajudar a cada um de vocês. Eu sou Israel, eu sou coach, eu sou teólogo e sou muito ligado à história, amo a ciência, tendo como parâmetro o Evangelho. E quando eu falo de Evangelho, eu não falo de Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu falo do Evangelho que está lá em Gálatas, que foi pré-anunciado a Abraão. Eu falo do Evangelho que Jesus atravessou divisas, pregando o Evangelho, sem que o primeiro livro biográfico, que é Marcos, que foi escrito no ano 70 após Jesus, existisse. Eu prego o Evangelho que Paulo disse que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu prego o Evangelho porque ele tem o seu sinônimo maior, são boas novas de salvação, mas salvação em todos os sentidos da vida, porque nós somos donos de 3 corpos: nosso corpo físico, nosso corpo psíquico ou mático e nosso corpo espiritual. E isso está muito claro, né, em Tessalonicenses, né? Está muito claro em Atos. Enfim, o meu Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, e que a palavra de Deus é a palavra de 2 gumes, ela penetra e divide alma e espírito para atingir o corpo, que são juntas e medulas. Então, é preciso que estes corpos que nós temos, essa trindade, essa tripla aliança que nós temos, elas sejam divididas, colocadas em seu devido lugar, né? E não amalgamadas, como se fossem chipófagas ou irmãos siameses. Então, gostaria muito que você prestasse bem atenção. Eu não sei o tempo que o TikTok vai me dar, mas você vai encontrar depois toda a live em outros... Quais os canais, Stephanie? YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. YouTuber, Instagram e o Facebook. Mas eu gostaria de trazer para vocês hoje algumas... Eu nunca trabalho sem o Evangelho, né? E como disse, sem a ideia de minha interpretação. Eu não sou capaz, né? Quem diz isso é João, que o Espírito Santo ele nos faria lembrar de todas as coisas que ele nos disse, que ele nos falou.
né? E Paulo também fala que ninguém conhece melhor o homem do que o seu próprio espírito, né? O homem que tem que examinar a si mesmo, né? E se descobrir. Eu estava discutindo ontem, em uma palestra que eu tive, que se nós dermos uma olhadinha com muito mais cuidado, nós vamos descobrir, primeiro, nosso corpo físico. Vocês já pensaram, já imaginaram que o nosso corpo físico, ele é autônomo? Você come, você bebe, você dorme, mas você de manhã não diz como diz para os dentes, eu vou te escovar. Você não diz para o rosto, você não diz para o teu corpo como diz para o rosto, eu vou te lavar. Você não diz para o corpo, eu vou te lavar. Você não diz que eu vou fazer a unha, que eu vou fazer o cabelo. Não, nosso corpo ele é autônomo. Ele trabalha para mim. Ele desenvolve o que eu como, o que eu bebo, o que eu durmo. Eu não dou ordem nenhuma. Ele é senhor dele. Quando ele tem algum problema detectado em meu corpo, ele me dá através de dores, através de... Sim, de dor. Porque meu dente está doendo, porque meu rim não está bem, porque meu intestino não está bem, porque meu fígado não está bem. São recados que o corpo manda. Mas este corpo, ele tem o seu KGB, ele tem o seu núcleo principal, o seu senhor principal, chamado cérebro. É ele, tá ouvindo? Que recebe ordens de cada um de nós que o temos. Ele não aceita ordens indiretas. Ele não aceita acúmulos de informação. Ele aceita a sua ordem inteligente. Por isso que o texto diz, se você pede e não recebe, é porque você pediu mal, você pediu para os seus próprios deleites. Então, ele é o meu gênio da lâmpada, lá de Aladim. Eu falei isso ontem. Então, ele está aqui para me servir. Então, é através dos seus 5 sentidos, é através do seu corpo, é da sua vida social, é através da sua vida moral, é através dos seus conhecimentos que você vai emitir ordem para que o seu cérebro funcione. Por isso que Paulo disse que no meu cérebro está a mente de Cristo. Mas eu queria trazer um texto aqui para vocês, que aliás eu quero lê-lo na minha Bíblia Viva. Eu nem vou dizer aonde está, para que você não procure, né? Mas que eu leia e você então, depois eu dou para você o endereço do texto e você então poderá ler e poderá verificar. Eu gostaria muito que cada um de vocês tivesse mais versões bíblicas. E eu quero ler um texto de Paulo, porque Paulo testifica exatamente da aula que a gente vem dando. Que nós temos 3 escolas importantes: a escola dos profetas, a escola do mestre e a escola apostólica. Eu já trabalhei muito com a escola dos profetas, trabalhei bastante com a escola apostólica, mas nunca quis entrar na escola do mestre. E gostaria muito, e estou fazendo isto com muito cuidado, para que não ofenda, para que não machuque a crença, a religião de quem quer que seja. Porque a religião não salva ninguém. E eu queria ler esse texto, que Paulo diz, abre aspas, este é o significado das Escrituras que dizem que nenhum mero homem. Então nós entramos em Albert Einstein, nós estamos falando de Isaac Newton, nós estamos falando de Einstein,
Alberto Einstein, já falei, nós estamos falando de Napoleão, nós estamos falando de todos os imperadores que o mundo teve, Nabucodonosor, Rei Ciro, Rei Dário, Alexandre o Grande, Roma com os seus Césares, né? Egito com os seus faraós, Sabin, todos aqui é chamado por Paulo de meros homens. Então, quando alguém me pergunta qual é a minha base, quem é o meu guru, né? Eu não tenho guru. Eu leio tudo, examino tudo e retenho o que realmente serve. Então, eu me baseio unicamente em Jesus Cristo. Mas não esse Jesus Cristo religioso, esse Jesus Cristo que se prega de maneira diferente em cada religião, tendo todos a mesma Bíblia. Então vamos ver o que Paulo fala conosco a esse respeito. Este é o significado das Escrituras, que dizem que nenhum mero homem jamais viu, nenhum mero homem jamais viu. Então ninguém venha trazendo para mim ventos doutrinários. Nenhum homem viu, ouviu, nem mesmo imaginou, nem na imaginação, que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Então, existe uma recompensa, existe uma mudança de vida, existe uma outra dimensão que ninguém viu, ouviu e imaginou. Por quê? Porque o reino que está entre nós não tem nada a ver com esse reino, com essa política familiar, estadual, federal. Não, nada se compara. Aliás, está escrito em João que se fosse escrito as coisas que Jesus Cristo teria que dizer, nenhum livro do mundo caberia. Então ninguém venha dizer que é assim, que é assado, né? Porque eu até ontem estava assistindo um filme aqui em casa e estava comentando com o Stephanie, todo e qualquer filme de cunho científico que entre a vertente religiosa, para mim, é anátema. Não tem validade. Embora eu acredito que o evangelho ele é estritamente científico. Mas se nós partirmos para o versículo 11, ninguém, na verdade, pode saber o que uma outra pessoa está pensando. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não sei o que Guilherme aqui na minha frente está pensando. O que a Shirley, que o Branco e o que o Jeffrey que estão aqui na minha frente, eu não sei o que eles estão pensando. Eu não tenho exercitado, embora esteja em mim, a onisciência. Eu não tenho esse poder. Então, se eu não tenho o poder de saber o que eles pensam, eu não tenho o direito e o poder de criticar quem quer que seja. Muito menos a sua religião ou suas crenças. Eu não tenho esse direito. Ninguém, na verdade, pode saber o que outra pessoa está pensando ou como ela é na realidade. Eu não sei. Como vocês não sabem quem sou eu. Né? Senão a própria pessoa. Mas aí me surge uma dúvida, será que eu sei quem sou eu?
Será que você sabe quem é você? Um dia você está feliz, um dia você está infeliz, um dia você crê em prosperidade, outro dia você não crê, um dia você acredita que você está bem, outro dia você não acredita? Será que você conhece você? Ou nós estamos já acostumados a ouvir a seguinte frase: cuidado comigo porque eu não sou responsável pelos meus atos. Mas se você não é, quem é? Por nós não sabermos quem somos, né? Nós temos aí uma justiça que julga os meus feitos. Se vai me julgar culpado ou inocente. Então eles ficam tateando dentro de uma lei, de um código penal, buscando a sua hermenêutica, a sua interpretação para julgar quem quer que seja. Ninguém pode conhecer os pensamentos de Deus, a não ser o próprio Espírito de Deus. E Deus efetivamente nos deu o seu Espírito. Olha isso aqui, ele nos deu. Agora, se eu resolvi aceitá-lo ou não, isso é um problema de foro íntimo meu, seu, de cada um de nós. Não o espírito do mundo. Porque a gente não tem tempo para falar de espírito do mundo. Eu estava comentando aqui com os meus sobrinhos que no quarto, no carro, no emprego, né, nós nos moldamos à função do que o carro vai fazer. Se é carro de trabalho, se é carro de passeio. Né? Com cada pessoa que a gente tem contato no trabalho, a gente tem que ser muito político. Aliás, está muito claro quando nós falamos em atendimento ao cliente, né? Nunca chamar de querida, eu não tenho intimidade. Então, qual é a minha posição? Estou aqui à sua disposição. Quer dizer, é a única coisa que eu falo, mas o que ela a abertura que ela me dá, eu vou ter que entrar com muito cuidado. Porque eu não sei o que ela pensa, eu não sei o que ela quer. Eu não posso abusar de uma carência, porque ela pode estar carente, porque, na verdade, tem pessoas que vão ao comércio não para comprar, mas para falar para alguém. Então, quando a pessoa fala, aliás, no estado emocional, as pessoas gritam, matam ou dizem que amam. Eu tenho muito medo desse estado emocional, que é o que a gente conhece. Não nos deu o Espírito do mundo para nos informar a respeito dos admiráveis dons de graças e bênçãos concedidos por Ele a nós. O texto aqui está dizendo que Ele nos deu o seu Espírito para trabalhar com os dons naturais que nós temos. Então, o Evangelho é o meu manual que me explica como eu funciono, como eu devo funcionar. Mas como somos peças únicas, o grande trabalho dos pais, o grande problema dos cônjuges é que a mulher tem que ser o que ele quer. A mulher acha que o marido tem que ser o que ela quer para ele, que os filhos têm que ser para eles o que eles planejaram e que eles querem. Não há um respeito da individualidade do ser, que é único. E a gente quer trabalhar com isso com vocês. Eu fiz esse preâmbulo antes da introdução para que vocês tivessem uma ideia do que é que nós estamos falando.
E eu queria trazer um outro texto, muito pequenininho. Quando, no Éden, e quando eu falo de Gênesis, eu falo muito de retórica, figuras de retóricas, que Moisés usou. Lá de onde vieram, ou veio Abraão, Ló, semitas, né? Lá da Mesopotâmia. Então, nós encontramos um jardim, todos os animais já tinham um nome, e o mal do século já estava lá. Solidão. Nem Deus preencheu a solidão que começou a crescer no terroso, porque a palavra Adão quer dizer vermelho, o terroso. Nem se pode chamar homem. Ele é chamado de homem, né? Depois que ele teve a mulher dele. E Deus, todos os dias, na parte da tarde, tinha o seu diálogo com Abraão, com Adão. Veio Eva, vieram os filhos. Além da solidão, veio o ódio, que hoje está aí também, como herança na humanidade. É engraçado que a oferta de Caim envolvia sangue. Ele matava os animais para oferecer a Deus. Caim não. Caim não tinha sangue, era suor. Ele era lavrador. Começa aí a história de sangue e nós também não vamos nos aprofundar nisto. Quando Deus a cuida, se o sacrifício a Deus prestado por Caim, né? Foi o que matou Abel. O de Abel era suor, o Caim era de sangue. Quando ele derrama o sangue do irmão e que a terra clama pelo sangue derramado do irmão, Deus pergunta: onde estás? Você não está em mim. A tua presença não se faz presente nas nossas tardes e nossos encontros. Aonde você está, Caim? Essa pergunta, ela toca muito a mim. O primeiro texto que nós lemos está em 1 Coríntios 4, 15 em diante. E esse texto que eu lendo agora está em Gênesis 3, 9. Aonde você está? E parece que essa interrogação, ela continua, ela se mantém. Aonde você está? Se você não sabe aonde você está, você não sabe quem você é. Você não tem ideia de quem você é. Você vive hoje não sabendo o que vai colher amanhã, porque você não sabe o que você plantou hoje, porque você colhe amanhã o que você planta hoje. Para você plantar, você tem que saber quem é você. Sabendo quem é você, o que é que você tem em depósito para plantar.
O que é que te traz alegria e o que é que te traz felicidade? Que são duas palavras diferentes uma da outra. Felicidade é eu ter. Alegria não depende de eu ter, de eu ser. Ser quem? O homem que está em Deus. O eu sou. E contra isto não há argumento nenhum. Está lá em Gênesis, ou melhor, em Êxodo. Diga a Faraó, Moisés, que eu sou. E eu pergunto, quem você é? E eu coloco aqui, se você responder esta pergunta, dizendo aonde você está, você vai estar confirmando uma outra. Eu sei onde estou, porque sei o que eu sou. Quando eu falo de que eu sou, eu posso ser muitas personas, assim como qualquer artista, que hoje interpreta um pobre, que amanhã interpreta um médico, que amanhã interpreta um cientista, que amanhã interpreta um boiadeiro, que amanhã interpreta um ladrão, que amanhã interpreta um herói. Quem é que vive em você? Quem é você? Nós temos prometido falar em arquétipos. Mas para falar em arquétipos, nós precisamos entender que os grandes arquétipos da história, nos grandes panteões babilônicos, gregos, romanos e os nossos panteões de hoje, inclusive o de Corinto, chamava-se o Deus mudo, está lá em Corinto escrito isso, e tinha suas sacerdotisas, se falava em closolálias, línguas que não se definem. Nós damos vida aos nossos deuses e aos nossos diabos. Nós damos vidas às nossas vitórias e às nossas derrotas. Ninguém mais do que eu tem esse poder. Mas como? Em Gênesis está dito. E Deus olhou no sétimo dia e viu que tudo era bom. Não descansou porque Deus não descansa, mas ele contemplou o início daquilo que você, eu, os cientistas, iríamos crescer, porque a ordem era crescei-vos e multiplique depois. E Cristo na cruz, tudo consumado. Está pronto. O que você vai fazer com o carro que você tem na garagem, para onde que você quer ir, é você. É você que liga e desliga. É você que estaciona o carro onde você quer. Eu quero também trazer um outro texto. Mas eu farei uma pergunta. Qual é a única mulher na Bíblia que Deus dá referência e mande que sonde-a? Você nunca pensou nisso? Alguém tem ideia? Qual é a única mulher? Que Jesus Cristo disse, dá uma olhadinha nela. Foi a única. Não foi Maria. Não foi Madalena. Samaritana? Não foi a samaritana. Vamos pegar novamente a minha Bíblia.
Alguém lê para mim, fica melhor. Lê para mim Lucas, capítulo 17. Deixa eu ver aqui. Lucas, eu acho que eu botei nesta aqui. Lucas 17. Ok. Vamos ver aqui, eu leio para vocês. Jesus está falando, por isso que a nossa aula é sobre a escola do mestre. Na leitura que eu vou fazer, vocês vão logo descobrir. Jesus Cristo diz o seguinte: e Jesus Cristo, interrogados pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de meu Pai, o reino de Deus, não vem com aparência exterior. Olha, o reino de Deus não tem nada a ver com estereótipos, com o exterior de qualquer coisa que esteja aqui palpável a mim. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Mas isso não é geográfico. Isso é psíquico. Nem é espiritual, porque eu não tenho capacidade de entender isto. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e vocês não verão. Engraçado, né? Jesus dizendo que haverá dias que vocês vão querer ver meus dias e vocês não os verão, porque eu vou botar o meu reino, que já, o meu reino já está entre vós. E diz-vos-ão, ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades, não os sigais, não é verdadeiro o que estão dizendo. Por isso eu disse, nunca ouviu? Não sabem o que estão falando. Porque como o relâmpago ilumina desde a extremidade inferior do céu, quantas coisas poderíamos falar de extremidade inferior do céu, hein? Quantas coisas. Até a outra extremidade. Assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça. Ele. Jesus falando dele. Que ele padeça. E muito. E seja reprovado por essa geração. Dizem que eu sou polêmico. Não, eu sou reprovado. Eu não sou aprovado. Eu estou há anos falando isto e quanto mais eu falo, mais reprovado eu sou. Menos necessidade as pessoas têm de ouvir o que a gente tem que falar. Enquanto está aqui, tudo bem. Depois daqui, cada um tem o seu mundo e esquece, porque é apenas coisificadas as coisas que eu falo. Assim como foram as de Jesus e dos apóstolos e profetas. E, como aconteceu nos dias de Noé, assim também será nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, ou não é isso que está acontecendo? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e não os pegou de surpresas. Eles foram avisados.
Como também, da mesma maneira, aconteceu no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo, enxofre, consumindo todos. Assim será no dia do Filho do Homem. Bem, vamos então ao 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus fala do reino, fala que o mundo hoje está que nem o mundo da época de Noé, a mesma coisa do tempo de Sodoma e Gomorra. Ele disse: lembrem-se da mulher de Ló. É a única mulher na Bíblia que diz: lembrem-se dela. Engraçado, porque Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo. E ela vira uma estátua de sal. O que Jesus está te dizendo? Primeiro, onde você está? A quem você está ouvindo? Quem é que te guia? Quais são as suas crenças? Quais são os seus gurus? Qual é a sua métrica? Qual é o seu prumo de fé? Aí ele me vem com: dá uma olhadinha na mulher de Ló. Porque ele está dizendo o seguinte: a ordem era: não olha para trás. Tem pessoas, aí nós encontramos isso onde estás, que está no passado. Outras, vivendo hoje, dia 7/7/24, está vivendo amanhã. Mas eu não posso fazer do meu hoje, eu não posso olhar para trás. Eu não posso dizer que o comércio de hoje foi o comércio do ano passado. Eu não posso dizer que os problemas que os clientes de qualquer setor sejam os mesmos que foram o ano passado, que a política é a mesma, que eu sou o mesmo. Quem é você? Em que tempo você está vivendo? Você está caminhando olhando para trás, que não é que nem essas pessoas na rua, que liga o celular e não vê poste? Enfia a cara no poste, esbarroa nos outros, carro pega, ladrão pega o celular. Qual é o tempo que você tem para você? Para onde você está olhando? Em que você está transformado? Mas eu queria trazer um outro texto. E eu também queria apelar para a Bíblia Viva, né? Que é o que seria, no caso, o capítulo 1. Engraçado que em 1 Coríntios 4:15, porque ainda que tivesse os 10 aios, que seria o 1 Coríntios 4:15, eu não li esse aqui. Olha, Guilherme, ainda que vocês possam ter 10.000 outros para ensiná-los, ainda que você tenha milhares de livros que possa lhe ensiná-los,
a respeito de Cristo. Isso é Paulo falando. Ainda que você seja versado na ciência quântica, na mecânica quântica, na ciência de Newton, ainda que você tenha toda a experiência da ciência humana, que ele chama de, em outras versões, de aios, que possa ensiná-los a respeito de mim. Paulo, aí ele diz, a respeito de Cristo, qualquer um que venha falar, ensinar a respeito de Cristo, pare, dá um time e lembre-se que vocês têm só a mim. Paulo não fala de Pedro, não fala de Tiago, não fala de João. Vocês têm a mim como seu pai. Engraçado. Só a mim. Que vocês têm só a mim como seu pai, porque fui eu quem os levei a Cristo quando lhes preguei o Evangelho. Então, nós temos o norte. Ninguém pode se dizer perdido. Nós temos o norte. Quando Timóteo chegou em Jerusalém, que Tiago disse que era necessário que ele se circuncidasse, Paulo perguntou para Timóteo, quem é que o induziu a sair da graça e voltar para a lei? Bem, somos seres perfeitos. Salomão disse que nós fomos feitos perfeitos, mas nós criamos as nossas invenções. Bem, então eu posso responder. Aonde estou? Estou envolvido nas minhas próprias invenções. Eu sou fruto de invencionice. Eu sou um acidente natural. Papai não quis, mamãe não quis, mas engravidou de mim. Eu sou um acidente. Eu sou um candidato, ou fui um candidato a um aborto. Conjecturaram isto, não tiveram coragem. Eu nasci em um lar de um pai omisso, de uma mãe que pouco ficava em casa, porque tinha que trabalhar. Eu não tenho instrução nenhuma de berço, de colo. Eu sou resultado daquilo que no meu curso de primário, na minha época, pré-ginásio, admissão, ou de primeiro grau, segundo grau. Mas que mestres vocês tiveram? Quem tirou você, eu, da nossa originalidade? Por que eu tenho que lembrar de aonde eu caí? Aonde eu caí para que eu possa voltar e me encontrar? Quem sou eu? Quem sou eu que tem na minha árvore genealógica a história de câncer, a história de depressão, a história de suicídio, a história de miséria financeira,
Quem sou eu? Que me foi prometido vida abundante. Aonde está essa vida abundante? Eu te garanto que não está na religião. Não está. Bem, somos seres perfeitos, tão perfeitos que eu tenho o poder de criar o bem e o mal. E mal tem duas visões, mal com L, que é o mal científico, é aquele que eu preciso examinar, eu preciso fazer faculdade, eu preciso estar todos os dias lá na faculdade para receber um canudo e depois fazer pós-graduação nisto, naquilo, OAB, na advocacia, em medicina, enfim. E tem o mal com o aquilo que eu consigo pensar e agir em prejudicar quem quer que seja. Esse poder está em mim, está em você. Sabendo que ambos têm efeitos colaterais, benéficos ou maléficos. Como está escrito, está na tua frente em Deuteronômio, né? A vida e a morte, a bênção, a maldição. A escolha é sua, unicamente sua. Não é a religião que vai me dar uma tabela, como foi dada a Moisés, as tábuas da lei, que, segundo Paulo, ninguém nunca conseguiu realizar. Porque qualquer um que tropeçar em um tio da letra está invalidando toda a lei. Então, eu tenho que escolher a lei e a graça. A abundância ou a miséria, a vitória ou a derrota. Essa escolha é minha. Não é de ninguém. Temos a capacidade de escolher, acreditar e realizar. Acreditar não é suficiente. Bota 2 times para jogar. Se eles não se levantarem e não entender do oponente, ele não chega a lugar nenhum. Aliás, o Brasil ontem perdeu para o Uruguai nos pênaltis. Aí entra. E o pior, o Uruguai tinha um expulso. A vida requer habilidade. Você tem que ser hábil, apto. Aliás, Jesus disse isso. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás, ele não tem aptidão. Então não basta você acreditar. Não basta o engenheiro fazer uma planta de um prédio. É preciso ir para a base, para o alicerce, as colunas, as vigas. Quem é você? Aquele que só planeja? Aquele que precisa de ordem? Aquele que não tem vida própria? Que só faz aquilo que alguém diz que ele tem que fazer? Não tem intuição? Aliás, nem instintivo é? Eu estava vendo uma cena na Discovery. Uma fêmea jaguar com 2 filhos. Havia dias que não comia, ela não tinha leite para dar para os filhos. Foi quando ela viu um antílope e ela avançou o antílope muito rápido, correu, mas a antílope deixou para trás a sua cria.
O jaguar chegou perto para comer o filhote, ela se afastou, o filhote lambeu o jaguar, veio outro para atacar o bebê do antílope, ela afastou, não deixou, agarrou o bebê pelo pescoço e levou em direção aonde estava a mãe. Instinto. Outra cena que me deixou muito triste foi a caça aos gorilas. Quando viram uma gorila, eles armaram, puseram a mira. Quando eles iam atirar, a gorila levantou o filhote. Quer dizer, não faça isto. Abaixaram. Deixaram a gorila aí. Mas aconteceu um caso na minha vida muito interessante. Eu morava nessa época em Paú, país Jefanei de prova. Eu tinha uma cadela chamada Judy. Eu estava de meia idade. Quando ouvimos um miado de gatos, fomos lá, havia uma gata com vários gatinhos. Logicamente, eu fui lá, dei todo apoio, a gata fugiu, depois ela veio e pegou cada gatinho e colocou no seu lugar. Quando foi no outro dia, a gata subiu a minha escada vomitando sangue. O meu vizinho, que vendia passarinho, deu veneno à minha gata. A gata que apareceu lá em casa. E agora o que fazer com esses gatinhos? Pois ajude. Deu leite e amamentou esses gatos que ficaram enorme, lindo e que o vizinho também matou. Engraçado, nós perdemos até esse instinto. Chamar hoje a humanidade de animal é ofender os animais irracionais. Aonde você está? Quem é você? Quem somos nós? O que buscamos? Estamos atrás de quê? Escolher a vida para viver ou escolher a morte para morrer é uma opção nossa. Podemos, e provamos isso, tiramos de nossa mente toda a tecnologia existente. Olha aqui, nada que existe em termos de tecnologia foi inventado por ninguém. Está dentro de nós. O que eu sou mais ou menos do que Santos Dumont? A família Courrier, Marcondes. Nada. Apenas eles foram pesquisadores, examinadores. Eles queriam descobrir alguma coisa. Eu posso voar. Daí o 14 vezes de Santos Dumont. O que ninguém é, mas Deus não tem preferência de A, B e C. Você pode ser aquilo que você quer, dependendo da descoberta do dom que existe em você, que Deus gratuitamente te deu. Por isso que nós somos chamados de animais racionais. Será? Pois se nós destruímos as matas, assoreamos os rios, matamos uns aos outros por nada. Criamos templos luxuosos e jogamos na cabeça de indoutos
crenças que dele só tiram mostrando um Deus que nunca, na verdade, existiu, que não é verdadeiro. Mas criamos academias, transportes, transplantes, modelagem. Modulamos nossos corpos, cor de cabelo, unha, mudamos a cor dos olhos, até mesmo da pele. Somos cientificamente seres que têm em nossas mãos escolhas. Quais têm sido as suas escolhas? Me diga qual é o seu comportamento, que eu vou dizer quem você é. E Jesus Cristo, na sua escola, ele veio trazer essa verdade. Para que eu não faça a pergunta, me perdi. Não sei aonde estou. Não sei para onde vou. É como eu sempre digo, que na lápide de um idiota, no cemitério, está escrito: aqui jaz fulano de tal, que não sabe por que nasceu, por que viveu e por que morreu. Estão nas nossas mãos as escolhas. Mas nós não sabemos fabricar alegrias, que é diferente de felicidade. Há uma necessidade enorme em nós de sermos felizes. Pagamos alto por assistir um stand-up, um bom filme de comédia. Perdemos nosso tempo em celular para ouvir bobagens. Não que você não tenha direito a lazer. Eu também ouço. Mas quem você é, me diga o que você faz do seu tempo. No teu tempo. O que você busca? Quem busca, acha. Você é uma fonte inesgotável de segredos. Está no seu espírito. Como eu disse anteriormente, a Bíblia não é de particular interpretação. E o Evangelho, ele cabe em cada ideia que você tenha. Por isso que ele é espada. Olha, nós não fabricamos alegria, mas fabricamos felicidade. Eu vou trabalhar e juntar para comprar um carro. Eu vou trabalhar, juntar para comprar Jeffney. Para comprar uma joia. Termina em quase minutos do tempo. Então, Tá passando ainda. bem, você é o que você conquista. E as minhas conquistas, elas estão sempre sob a felicidade. Mas vocês já repararam que felicidade ela tem pouco tempo de duração? Se eu perguntar a Matheus, que está aqui, que luta jiu-jitsu lá nos Estados Unidos, ganhar uma luta não quer dizer que outras virão.
São muitas lutas. E cada uma tem um sabor e uma experiência diferenciada. Isso é alegria. Os troféus que se ganham e as medalhas, elas se perdem com o tempo. Em Ferrugem, a história daquela luta se encerra na velhice do troféu esquecido pelo tempo. Alegria não. Alegria é a descoberta do ser. A alegria vai trazer um passado para mim de felicidade. A alegria me traz do passado a felicidade. Eu posso viver os meus 18, os meus 20, os meus 30 anos e todas as vitórias que eu tive nelas. Mas quando eu não tenho a alegria, todas as minhas conquistas ficam no passado. Aí eu vivo um futuro de lembranças, de tristezas e caquético. Tão caquético que a família não aguenta. Bota no asilo, casa de repouso. Estamos preocupados em ter felicidade. E somos estranhos e cheios de complexos. Há uma complexidade em nós. Não estou bem. Hoje não estou bem. Hoje não fale comigo. Não estou bem, não estou bem. Temos tudo e não temos nada. Estamos felizes com tudo que temos. Lutamos por mais, no entanto, sem alegria da não descoberta de nós mesmos. Vamos mudar isso? Aonde você está? Bem, aonde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Cada indivíduo tem o seu panteão, a sua crença. Toda crença tem o seu Deus, a quem você se agarra. Embora ele esteja sempre em estado de stand-by, quando você precisa, você vai lá, liga e pede. Resolveu, você bota em stand-by. Foi o que Adão fez. Deus existe para trabalhar para mim. Quando ele te deu um cérebro, um gênio, para que nele você tivesse uma mente crística, para que você tenha vida em abundância. Eu gosto muito da Escola dos Profetas. Sem ela e sem os profetas, eu não vou entender a Escola do Mestre. Lá em Joel 2, 28 e 29, Joel disse que nos últimos tempos haveria sonhos e visões. Os religiosos pegam isto como se fosse as profecias, as profetadas que dão por aí. E visões que vêm do céu. Não. Quando se pergunta onde estás, é porque perdeu a visão. Como é que você vive no estado chamado estado presente, sem visão de um futuro? Sem um prognóstico do que você quer. Parece que você é um cachorrinho que está na coleira e que alguém leva você para onde quer. Nem mulher leva marido, nem marido leva mulher, porque cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Cada um tem que ter autonomia. No amor, o que impera é a autonomia individual.
de cada um, respeitando a individualidade de cada um. Assistimos um filme ontem sobre a energia que existe entre duas pessoas. Existe aquele que vampiriza a energia do outro, entristecendo, agoniando, aborrecendo, envelhecendo, apodrecendo por dentro. Mas depois teve um caso que a energia, a sinergia era igual. Aí eu lembrei, Stephanie, onde houver 2 ou 3 reunidos com a mesma sinergia, com a mesma energia, eu vou estar ali e tudo que você pedirdes, acreditando, eu faço por você. Porque vocês estão fazendo por mim. Ninguém chega a lugar nenhum amalgamado, agarrado, dependente um do outro. Como eu tenho aqui em casa trepadeira jiboia, meu pé de ipê. Ele vive da seiva do ipê, porque a jiboia não tem vida própria. Eu não sou uma trepadeira. Eu fui enxertada numa videira, eu preciso dar frutos, e frutos dignos de arrependimento. Nós falamos muito que o Brasil está assim, que o Brasil está assado. Eu nunca me importei com a política do Brasil, embora eu seja da direita. Todo mundo sabe disso, e eu não vou enganar. Mas não há governo de direita ou esquerda se cada indivíduo não tiver a sua individualidade respeitada. Religião, ela é importante, mas é preciso que cada membro de religião se organize em casa. Que ele tenha um domínio dele, que ele tenha expressão, que ele não seja dependente, mas que respeite o que é independente. Que o nosso interesse é amassar sempre o mais fraco com gritos. A minha força é nos meus braços. Aí eu cito o Salmo 20. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção em nome do Senhor dos Exércitos. Ele é a minha força. Mas se eu não quiser, eu estou à deriva. Então Joel fala que nos últimos dias terão sonhos, terão visão. Qual é a sua visão? Qual é o seu sonho? Você vai sentar em cima dele? Você não vai realizá-los? Você vai ficar com medo de dar um salto? Você está com medo de experienciar-se? De conhecer a sua capacidade? Você sempre vai ficar debaixo de uma submissão por causa de seu medo? Individualidade significa andar com seus próprios pés. E quem comanda os seus pés é a tua cabeça. Você não tem coragem? Está com medo de quê? Em Atos 2, essa visão de Daniel se completa. Aí vem Cristo. Vai e pregue. Não me falando. Não adianta eu falar se eu não vivo o que eu falo. Evangelho se prega com a vida. Por isso que eu não dependo de igreja, não dependo de monetização, não dependo de ninguém. Porque eu sou um ser único, como você é um ser único. Porque é a mim que ele pedirá conta, é a mim que ele vai indagar. Onde você, Israel, está? O que você está fazendo?
O que te traz felicidade? Que dura pouco, porque estado de felicidade é um estado de emocional. Bem, eu queria trazer aqui uma frase de Albert Einstein, para que a gente saia então dessa introdução. Abre aspas. Tudo aquilo que o homem ignora não existe. Só existe na minha vida aquilo que eu não ignoro. Por exemplo, se alguém me colocar em um tatame para jiu-jitsu, eu vou apanhar como doido. Eu sou ignorante. Eu não exercito para isto. Então tem várias faixas. O Matheus está na preta. Ele vai ter que enfrentar agora aqueles que estão em grau maior. Então, devagar, com exercício, entendendo um ou outro com quem ele vai lutar, ele vai passar a ter ciência. Repetindo, tudo aquilo que o homem ignora não existe. O que eu ignoro não existe. O que existe é o que eu não ignoro. A humanidade está com uma tropa enorme de ignorantes. Paulo, eu não quero que ignoreis acerca daqueles que dormem. Ignorar é não saber. E note bem, tudo aquilo que o homem ignora não existe. Se não existe riqueza é porque você ignora como ter dinheiro. Se existe doença, porque você ignora o que significa saúde. Se há desencontro em seu lar, é porque você ignora o que significa encontro. Se você ignora a liberdade, você vai ser sempre refém, preso de quem quer que seja. Se você não conhece Jesus, você não ignora o que é eternidade. Se você ignora a juventude, a velhice vai assumir, porque eu, com 81 anos, posso ter todos os anos que eu quiser, até 81 anos que eu estou vivendo. Tudo aquilo que o homem ignora, não existe nele. Engraçado, não existe, Guilherme, nele, mas existe no universo. Eu estou vendo aí, na Angola, no Brasil, normalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, jovens que pegam o microfone e fazem perguntas para universitários ou pessoas não universitárias. Qual é a capital do Rio de Janeiro? Ele não sabe. Qual é a capital do Brasil? Ele não sabe. Perguntas básicas, ele não sabe. Jeffrey, por exemplo, não gosta de futebol. Aí esse dia eu perguntei para ele, Jeffrey, o Fluminense é um time de que estado do Brasil? Não sei. Fluminense. Vasco é da onde, Jeffrey? Não sei. O Internacional é da onde? Não sei. Ele não tem interesse, não. Para ele não existe. Para mim existe, porque eu gosto de futebol. Mas se eu fizer pergunta a ele, que ele é médico veterinário, se fizer pergunta a mim, eu não sei. Se chegou um cão aqui com um problema no ouvido, uma bola, ele botou uma linha, porque teria que ir para o médico para operar, e quando ele puxou a linha, caiu. Tem muito sangue e tal.
Mas ele tem essa técnica, eu não tenho. Guilherme odiava dirigir. O dia que ele comprou um carro automático, ninguém pegou o carro dele, porque ele odiava dirigir. Aprendeu, gosta. Então, voltando, tudo aquilo que o homem ignora não existe nele. Por isso, o universo de cada um se resume no tamanho daquilo que você sabe. Se você não sabe, não existe. Se você não sabe, não existe. Em uma das nossas lojas, tem uma senhora que eu gosto muito dela. Não é gerente da loja, mas trabalha como gerente de um setor. E ela tem um irmão jovem, já fazem meses, com um câncer destruidor. Morre, não morre, morre, não morre, morre, não morre. E os médicos desistiram. Mas ele dança, ele faz festa. Semana retrasada casou com a mulher com quem ele vivia. É um poço de alegria. É um poço de felicidade. E como ontem dei palestra lá, perguntei para ela, usei o irmão dela como modelo. Em alguma época da vida dele, houve um empecilho que ele não abaixou a cabeça. Ele venceu. Conclusão, está em casa, não fazia o número 2, não fazia o número 1. E como eu disse, ele casou. Ele sabia que dentro dele existe uma química que destrói qualquer doença. Câncer é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Nossos problemas, sejam eles quais forem, se existem problemas, aprendam a solução. Então não vamos esquecer disto aqui. O universo de cada um se resume no tamanho do que ele sabe. Ah, estou assim, eu vou morrer assim. Ah, eu soube agora que um homem riquíssimo foi roubado, fazendas e tudo, e tinha que vender o apartamento. Ele morava, acho que acima do 10º andar. Ele se jogou, ele se matou. Onde estava esse homem? O que tinha na cabeça dele? Qual o problema que não se resolve? Eu agora com 81 anos vou esperar o meu caixão? Ou vou comprar o caixão e vou comprar a minha sepultura? Vocês que são vivos, que se virem. Eu não penso nisso. Tá dando para entender? Esse é meu esbocinho. Pequenininho. Bem, eu não vou me alongar muito, porque é muita coisa para serem ditas. Mas eu queria trazer à baila algumas coisas que eu estou falando. Vamos voltar ao que Albert Einstein falou. Você é o que você sabe. Um expert em futebol. Um expert no volante. Um expert
na força. Só isso. Olha, existe uma lei chamada lei de gestação. Nenhuma mulher pode parir um filho se não estiver grávida. Então, eu vou me engravidar só daquilo que eu sei. E o universo vai dar para mim aquilo que eu sei. Ele não vai dar aquilo que eu não sei. Eu preciso saber disso. O que significa a lei de gestação? Que os recursos estão dentro de nós. Está dentro de nós. Tenha o desejo profundo e acredite na substância existente e comece a proclamar palavra de ordem para você. Você precisa de ordem. Voltando ao que eu disse, nós temos um gênio que é o nosso cérebro. Ele existe para fazer a sua vontade. Ele para. Se ele percebe que você só coisifica, pega as coisas, informações de outros e joga para ele, ele encolhe. Ele quer você. Ele é um gênio teu. Ele não é de ninguém. Ele é responsável em gestar. Gestação. Gestar. Engravidar você. Mas eu tenho base bíblica para isso? Claro que eu tenho. Romanos 4:17. Paulo diz, reticências, Deus dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se existissem. Aquilo que não existe, basta você saber. Se você sabe, o universo te dá. Agora você não pode chegar num clichê de um aeroporto, comprar uma passagem sem saber qual o destino que você vai. Você não pode chegar numa rodoviária, comprar uma passagem e dizer que não sei. Você tem que dizer para onde você vai. Seu cérebro precisa de norte, de governo. Ajuntei tesouro do céu. Então tem muita coisa lá para você. Se lembra do texto que eu li? Nós não temos a mínima ideia do que Deus tem preparado para nós. Mas não, nós só queremos o que é daqui. Daqui. É o que aqui tem, é que me interessa. Eu sou muito terra. Nós temos outro texto. De quem você acha que é esse texto? É no exercício do crer, no que vejo neste mundo, que é despertado a fé de tudo que você não vê no mundo que transcende o nosso. Essa frase é minha. Está aqui, Israel Saulo. Está aqui. Se eu não for tirar a pinha do meu pé de pinha, que está de vez, ou ela cai, ou os pássaros vão e comem. Então eu plantei inútil.
Se eu passo a descortinar o que existe, se eu creio num mundo de possibilidades, eu vou colocar nele as possibilidades. Mas não, você crê no mundo da impossibilidade. E o que é que me impossibilita? A terrível necessidade de ter, que esconde a minha necessidade de ser. Eu estou perdido. Eu não sei quem eu sou. Eu virei uma estátua de sal. Então, crer é embalagem de fé. Fé é outra instância. Primeiro tem que ser o crer. Jefferson, eu preciso ir na rua tal e tal, lá na serra, ou onde quer que seja. Então ele botou o GPS. Vamos. Devagar. Vira à direita, vira à esquerda. Chegou o seu ponto final. Quem é você? Não tem GPS? Não sabe ler o GPS? Não interpreta um GPS? Quem é você? Eu estou me cansando de ser guia de cegos. Onde eu conversei muito. Estou cansado de ser guia de cego. Tá pegando no colo gente que vai, corre, faz o que quer, depois cai, eu tenho que pegar no colo. Eu cansei disso. Eu estou cansado de ser babá de gente velha. Outra frase. Arquétipos. O que são arquétipos? São ídolos criados por nossas crenças que nos libertam, nos aprisionam, trazendo doenças ou saúde para o nosso corpo físico e psíquico. Também é uma frase minha. Que arquétipos? Bem, no panteão grego, e quando fala-se Grécia, nós falamos toda aquela região da Ásia Menor. As 7 cartas de Apocalipse, todas aquelas cidades eram gregas. Israel pertencia à Grécia, conquistada por Alexandre o Grande. Roma substituiu a Grécia e assumiu todos os países que a Grécia havia conquistado. E com eles seus deuses, os seus panteões. A nossa mente é tão poderosa. Como poderosa? Imagine, a nossa mente criou o submarino, criou avião, criou celular, criou televisão, criou rádio. Dizem que foram à Lua, que não foi provado até hoje. Eu não quero ser ignorante e discutir isso. Dividimos continente em países, criamos mísseis, criamos bomba atômica, bomba de hidrogênio que está aí para ser experimentada, 24 de Mateus. Quem disse a você que os nossos ídolos não foram criados por nós e que passaram a ter vida e que estão vivendo hoje em 2 regiões, chamadas segunda e a terceira? Quem pode falar que Lúcifer é isso, que Lúcifer é aquilo? Quem pode dizer o fim que Lúcifer teve e terá? Quem pode dizer isso? Que hermenêutica nós usamos para falar asneiras? Enquanto eu estou preocupado com o hebraico, com o aramaico, e provar isso, provar aquilo, que essa religião é certa, que essa é errada, nós estamos esquecendo do nosso universo próprio, dos nossos arquétipos, que passam a ser nossos senhores.
e que minha mente aceita, dando vida a eles. Anubis, aquele que pesa a alma, se pode ou não pode entrar no céu ou no mundo lá dos egípcios. Hades, que era o deus da morte. Afrodite é deusa do amor. Diana, deusa da caça. Quem disse a vocês que eles não têm vida? Olha, Buda, o iluminado, vive na crença dos budistas. Mas seu sepulcro está lá, Siddhartha Gautama. Dá uma olhada na dinastia da Índia, Mahatma Gandhi, todos aqui. Vamos para os Kennedys. Cadê? Cadê Confúcio? Cadê Mohamed? Todos têm seus sepulcros aqui. O único ressuscitado foi ele. Quem venceu realmente a morte foi ele. Dizendo que potestades e principados foram destruídos. Vocês estão livres. Eu comprei a cédula de dívida, está em Colossenses 2, 14 e 15. Livres. Muito bem. O que é que você entende de liberdade? É eu ter 18 anos e fazer a minha vida o que eu quero? É de ir para a rua, botar crucifixo no ânus? Matar, tirar a vida de quem quer que seja por causa de um celular? Quem é você? Bem, arquétipos. Preciso recordar a vocês das 4 dimensões, dizendo que vivemos na terceira dimensão, administrada pelas 4 dimensões existentes. Arquétipo, até a gente fez. Eu estou com uma série de texto aqui, mas já são 11h10 já, não vai dar. O que é arquétipo e estereótipo versus estereótipos? Não pode sair, disse Jesus, do mesmo veio d'água, água doce e água amarga. Se eu falasse assim, não. Deus não é dúbio. E isso nós encontramos em Tiago 3, de 11 a 12, Mateus 6 e 24. Anotem vocês aí para vocês lerem em casa. Tiago 3, de 11 e 12. E Mateus 6, 24. Vocês vão ver Tiago e Jesus Cristo falando sobre isso. Deus não fez anjos bons e nem anjos maus. Portanto, temos que ter muito cuidado com toda e qualquer ciência, pois ela pode ser a cada dimensão 4, a negativa, aonde estão os arquétipos da Mesopotâmia, da Babilônia, Medo, Pérsia, Grécia e Roma. Eles tomaram vida. Eles não falam aí que São Jorge matou um dragão que cuspia fogo? Não temos aí os ETs de Varginha? É necessário lembrar que Salomão, quando disse que fomos feitos perfeitos, mas criamos nossas invenções, foi criada a 4ª dimensão pelo homem, e nela o panteão com os seus mitológicos deuses, arquétipo dessas invenções
que possuem vida. Mas tudo está registrado em 2 Pedro e João, e Judas, aliás, 6. Está lá escrito. Pedro escreveu isso. Anjos que desobedeceram, anjos com asas, seres alados, isso é coisa mitológica. Mas a Bíblia fala em respeito à Septuaginta. Mas no original não está, anjo não tem asa. Mas na arca tinha, para dar a ideia de ligeireza, de rapidez. Agora, os deuses egípcios, medos e persas, babilônicos, são deuses de asas. Como o martelo de Thor. Esses seres criados e encontrados em tumbas passaram a ter vida em dimensões, porque a mente humana ela tem poder. Então, se tem uma correção que tem que ser feita, não é aquela que, olha, o teu rim está isso, o teu fígado está isso, e quem tem que dizer é a máquina que os laboratórios usam. Você tem um laboratório perfeito, que é o seu cérebro, onde está a tua mente. E é onde estão as suas memórias. Elas podem. Olha o que diz a Bíblia. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Como eu disse no início, o corpo manda recados. Você que não busca o laboratório correto. Deus responde. Aonde que você está? Você é que não ouve. Arquétipos. A Bíblia está cheia de arquétipos. Os 4 cavalos do Apocalipse, a besta do mar, a estátua de Daniel, a serpente do deserto, lá com Moisés, a cruz é um arquétipo, as tábuas da lei, o cajado de Moisés, Turim e Tumim, o templo de Salomão, tudo são arquétipos. Aliás, fizeram um templo de Salomão em São Paulo. Aonde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Bem, eu fiz um vídeo que eu falo de Aladim. Aladim tinha uma lâmpada, ele foi limpar e saiu um gênio que dava direito a 3 pedidos. Nós temos um Deus que é dono do ouro e da prata e nos fez sua imagem e semelhança, nos dando o seu caráter e sua divindade. E disse, vá e dê frutos. Vá e tenha vida abundante. Eu estarei convosco todos os dias. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, tornar-se-ão branco como a branca lã. Então, vocês me conhecem. Eu sou Yahvé. Eu sou o Deus que tudo pode. Agora, eu espero que você seja inteligente e saiba me convencer como teu Deus a lhe dar o que você quer. Mas para isso, você tem que ter intimidade comigo.
Porque onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E tudo que você pedir, acredite, você vai receber. E você pede e você não recebe, como eu já disse, você pede para os seus próprios deleites. Então, chega a hora de você entrar naquele estágio de laboratório. Examine o homem a si mesmo. Dá uma olhadinha. Ninguém conhece melhor o homem do que o seu próprio espírito. Qual é o arquétipo de fé que você tem? Aquele que Jesus disse que montou uma casa na areia, veio o vento e levou embora? Ou aquele que criou a sua casa tendo como base a rocha? Você conhece alguma coisa da pedra fundamental chamada Jesus Cristo? Aonde você está criando o seu edifício de verdade? Você já deu uma olhadinha nos seus desejos? Você já deu uma olhadinha nos seus pensamentos? Que hoje é uma coisa, é uma outra amanhã? E o que o teu cérebro não sabe o que você quer, hoje você é uma coisa, amanhã você é outra? Onde é que você está de verdade? Bem, se você conhece o autor e consumador da fé, do crer, tá bom? Então chegou a hora de você entrar no seu quarto. O que é orar? É uma hora de ação. É hora de você fazer o quê? Um balanço. Eu estou aqui. O que você quer? Inclui os outros? O 2 e 3? Ou inclui só você? Bem, ele te deu um cérebro. Como eu disse, ele é o teu gênio da lâmpada. Então por que você não entra em harmonia com ele? Hã? O que você colocou nele? Porque o universo existe daquilo que você sabe. O que você não sabe, o universo não te responde. E Paulo disse que ele foi a 3 universos, a 3 céus. Se em corpo ou espírito, ele não sabia dizer. Só você é capaz de chegar a uma medida chamada medida de varão perfeito. Chega de colo, chega de ser guiado. Tenha seus próprios olhos, tenha seus próprios ouvidos, tenha seus próprios sentidos, tenha sua própria intuição. Deixa Deus lhe dizer e deixa Deus lhe curar. Física, psíquica, mente falando. Eu quero agradecer profundamente a todos. Eu sei que a live é longa. E aqui nós encerramos